Boa noite a todas, a todos. É uma grande satisfação encontrar mais um ponto, de luz, de aprendizado e de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nós vamos conversar sobre um título que diz Infância Acolhida. E aí, é claro que vocês vão imaginar, bom, ela veio falar de crianças. Sim, também nós vamos falar das crianças que estamos deixando para este mundo e vamos falar da criança que ainda somos neste mundo. No livro Dias Felizes, de Afro Stefanini II, pelo espírito de Honório, nós temos no item 22 o seguinte versículo de Mateus 25. E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. E na agenda cristã, nós temos no item 19 a seguinte colocação de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que diz: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Porém, aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Bem, meus irmãos, quando nós acolhemos a uma criança, a um pequenino, sendo ele com 90 anos, com 70, com 20 ou com 5, quando nós acolhemos aquele que espiritualmente ainda está
no processo de aprendizado, como nós ainda o estamos, quando nós nos acolhemos, compreendendo que somos infantes nos ensinamentos que o Mestre Jesus nos proporcionou, e acolhemos ao outro com este mesmo olhar, é a mim que o fizestes. Porque Jesus nos deu e nos fez um único pedido. O norte, como a gente costuma dizer, que ele nos mostrou, vem de um único ato: amar, amar e amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amando a mim mesmo. Porque nós não conseguimos dar o que nós não temos. Quando nós procuramos olhar, como nos disse André Luiz, a todas as pedras do caminho, nós vamos nos deparar com grandes muros pedregosos. Quando nós observamos os espinhos, corremos o risco de encontrar muito mais espinhos. Agora, quando nós olhamos para o bem, para a luz, para a bondade e partilhamos dela, dividindo-a e multiplicando-a, ela também conosco e em cada um de nós se multiplica. É você conseguir perceber a força que nos move e que é capaz, sim, de multiplicar-nos as dores ou de multiplicar-nos o amor, a compreensão, o respeito que precisamos ter por nós e por todos aqueles que habitam e desenvolvem este planeta. Cuidamos, nos preocupamos hoje, e que bom que o façamos, com as energias renováveis, com as matas, com os animais, sim, porque se faz necessário para o equilíbrio da vida chamada material do nosso planeta. Porém, se também não olharmos com proteção, com cuidado, com zelo para aqueles que aqui estão nascendo, necessitados do aprendizado básico que é amar e ser amado, nós não teremos a regeneração que tanto aguardamos. Pelo menos não tão rapidamente quanto queremos. Ou não estaremos aqui para dela poder participar. Porque é necessário que crescermos em amor, em bondade, em presença ao lado daqueles aos quais
possamos auxiliar, como também se faz necessário que procuremos estar ao lado daqueles que podem nos auxiliar. Porque aqui estamos todos, ainda, como falei, na forma de infantes, aprendizes espirituais do sentido de sermos filhos do Pai, da inteligência primeira e suprema, que espera por cada um de nós ao reencontro, à volta à pátria amada. O impulso, trabalho educativo da doutrina espírita de formar novos e bons caracteres no âmago dos espíritos imortais da Terra é manancial de estudo e aplicação decidida nas paisagens das metodologias pedagógicas de todos os tempos. Nunca se deixará de procurar e de exercer a pedagogia do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, principalmente o de dar sem esperar receber, o de amar mesmo quando incompreendido, o de servir com o coração pleno da certeza de que é dando que se recebe. Porque na doação, no ensino constante do que nós, os jovens assim há bastante tempo como eu, fomos criados, a boa educação, o bom ânimo, a boa conduta, o bem servir é que nos faz fortes o suficiente para conseguirmos galgar os nossos próprios desafios. O que nós recebemos será sempre aquilo que menos esperamos, mas exatamente o que precisamos para que se faça luz e que brilhe, apontando para cada um de nós o caminho a ser seguido. Com Jesus, todas as lacunas do estudo pedagógico sério são preenchidas, pois a sua pedagogia, ensinada a partir da própria ação prática, demonstra que a criança aprende e compreende a lição ministrada, antes de tudo, pelo coração, pelo sentimento. Nós, se estivermos imbuídos deste amor, não erraremos. Poderemos, em alguns momentos, nos enganar, mas não erramos, porque o amor, ele cobre a multidão dos pecados.
E assim sendo, eu adoro uma colocação da parapsicologia que diz, né, que a intenção do ato ela é muito maior e significativa do que o próprio ato. Eu sou da geração que quando um olhar dos pais não bastava, voava o que estava pela frente. Apanhei, levei chinelada, não estou fazendo apologia a que se batam em crianças hoje. Hoje, o grau evolutivo dos nossos filhos, netos e assim por diante não necessita mais desse tipo de correção. A palavra já é suficiente. Como a gente costuma dizer, hoje eles são muito espertinhos. Se a gente não cuidar, quando a gente foi, eles já voltaram antes da gente, né? Então a gente tem que estar muito esperto. Porém, hoje nós temos crianças e adolescentes se suicidando, sem nunca ter levado uma chinelada. Mas no tempo em que eu era criança, eu nunca ouvi falar em crianças e adolescentes cometendo suicídio. Claro que hoje a comunicação é muito mais rápida, mas ainda assim, o número, o aumento de jovens, crianças com 10, 11 anos se suicidando tem aumentado drasticamente no nosso país, no nosso estado. E por quê? Porque falta a verdadeira intenção no ato pedagógico, no ato educacional àqueles que estão sob a nossa guarda. E sabe qual é? Era o que eu escutava da minha mãe quando era pequena. Eu te entorto, mas eu te faço uma pessoa de bem. E sabe por que ela falava isso? Porque ela não gostava de mim? Porque ela queria me ver nas ruas? Não. Porque o amor era tanto que para que eu fosse uma pessoa realizada, até então, o meio que ela conhecia era a palmada. Mas o amor era tanto que por mais que as palmadas doessem, eu não me recordo de nenhuma delas. O amor cobre as dores. O amor cobre o medo. O amor cobre a insegurança. E hoje nós precisamos perceber a importância de sabermos que somos amados. E pode ser que aparentemente esse amor não nos venha de um pai, de uma mãe, de um irmão, mas eu sou amado por quem me criou. Por que me criou? Se ele me criou, ele criou com muito amor. E isso tem que bastar para preencher-nos de paz, de harmonia e de amor suficiente para que nós possamos amar a nós mesmos e ao outro.
E através desse amor, levar, conduzir aos nossos mais pequeninos, que ainda não compreendem, às vezes, a sua estranheza no lar em que brotou, mas que ainda assim, pelo sentido de ser amado, se modifica, se reestrutura e vai burilando as suas mazelas, vai lustrando a sua pedra bruta, para que aí sim possa se transformar, cada um no seu devido tempo, na pedra preciosa que Deus fez em cada um de nós. Só depois o intelecto decodifica em expressões da inteligência cognitiva o significado sistêmico daquele ensino. Às vezes a gente quer mostrar, né? Que ama, que gosta. Só falta, ou até faz, né? Bota carro de som, com musiquinha, com tudo, para poder expressar para o outro, olha o quanto eu te amo. E a pessoa continua lá, sem reação. E a gente diz, meu Deus, por quê? Eu já fiz de tudo para a pessoa entender que eu a amo. Será? Será que eu me amo para poder amar alguém? Porque senão é água morna. É uma tentativa de. E se nós desejamos a transformação desse planeta, se nós desejamos a nossa transformação, no sentido de que possamos nos sentirmos cada vez mais alegres, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tropeços, alegres, porque amanhã é outro dia. Porque sempre há um novo tempo para recomeçarmos e cultivarmos mais ainda, através dos ensinamentos do Evangelho, da Boa Nova, que continua nova há 2000 anos. Mas continua nova, por quê? Porque o amor não envelhece. E aprender a amar é um ato de disponibilidade. Amar é despojar-se de críticas, de preconceitos, de apontamentos, de esperar do outro o que eu quero. Amar é despir-se das expectativas. Amar é simplesmente acolhimento, apoio, suporte, colo, abraço. Exatamente
o que o nosso Pai faz para cada um de nós. Porque toda vez que nós, como crianças, inocentes ou birrentas, achamos que estamos sozinhos, Ele está nos carregando em seu próprio colo. E nós não percebemos, porque somos ainda egoístas. Então, a educação urge dessa maneira para os pais e educadores de todo jaz o compromisso inadiável de oferecer ao espírito, no estágio da infância corporal, a prática do diálogo, do afeto, do conhecimento inicial dos sentimentos de amor, das noções nobres e primárias da justiça, cujas bases são lançadas na engrenagem de apreensão da criança sedenta de conhecimento, exemplo, direcionamento, finalidade, sentido existencial. Lembram quando eu falei que a atitude ela é menor do que o desejo? Porque quando nós demonstramos que somos capazes de saciar a sede daquele que ainda não conseguiu descortinar o véu da ignorância. Tanto a criança corporalmente, mas quanto as crianças espirituais que habitam na maioria de todos nós. Precisamos levar o exemplo, o direcionamento, a finalidade de aqui estarmos e passarmos pelas experiências que aqui passamos. Pois nada é em vão. Tudo tem finalidade e sentido existencial. Só vale a nossa encarnação. Ela só se desenvolve quando nós começamos a entender que existe sentido em aqui estarmos passando pelas experiências que precisamos passar. E essa compreensão só vem através do amor, através do exemplo, e aí, depois, através do conhecimento. Aí sim, quando nós estivermos prontos, alimentados, amados, abertos para aprender, aí a teoria será fácil. Mas, principalmente, porque a prática do amor e do exemplo já estarão floridas dentro de nós. Porque as sementes, nós já nascemos com elas. O que nos falta é adubá-las o suficiente com
o entendimento que nos basta cuidar da criança que está em nós, da criança que está sobre as nossas deliberações, os nossos cuidados, para estarmos cada vez mais juntos do Mestre e do nosso Pai. E quem não deseja estar perto do nosso Pai, não é mesmo? É tudo que a gente quer. Eu queria tanto, já pensou? Tá perto de Deus, que maravilha! Gente, nós estamos com Deus o tempo todo. É que a gente, às vezes, coloca Ele muito longe de nós. Mas Ele está em nós, porque nós somos parte dele. E como suas criaturas, temos a assinatura desse Criador. E por isso, tudo podemos, pois é Ele que nos fortalece. E é nesse sentido, nessa certeza de podermos, através deste alimento, nos tornarmos cada dia mais fortes na harmonia, na paz e na partilha desse amor. Que as bênçãos de Fabiano de Cristo, mentor de minha casa, estejam com todos vocês, e o meu carinho e gratidão pela oportunidade de estar com vocês e juntos pensarmos um pouco mais sobre a educação do amor. Obrigada.